Gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 26 de março de 2025. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos duas sustentações orais. Uma é da TVH, relator doutor Alexandre, e a outra é da Alma Motor. Eu sou o relator. Vamos iniciar pela TVH, doutor Alexandre. E a doutora Juliana está aí. Um minutinho, por favor. Doutor Alexandre, querendo, já pode juntar, tá? Muito bem, doutora Juliana, basta um resumo da acusação? Aqui, abrindo o relatório. Doutor Alexandre, o resumo da acusação, embora ela seja bastante curta, fique à vontade. Só um minutinho, só para terminar o registro. Tá. Pronto. Bom dia a todos. Estamos aqui analisando um recurso ordinário deposto pela empresa TVH Brasil Peças, que ela é acusada de creditamento indevido do imposto, escriturado no livro de registro de apuração, a título de ressarcimento do ICMS-ST, que foi procedido nos termos da Portaria CAT 42 de 2018. O fisco entende que o creditamento se deu após o decurso do prazo decadencial. O assunto principal de discussão é esse. Perfeito, muito obrigado, doutor Alexandre. Doutora Juliana, fique à vontade, por favor. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia, conselheiro, presidente e demais pessoas aqui presentes. O auto de infração ele foi lavrado em face da empresa TVH em razão do suposto creditamento indevido de ICMS decorrente do ressarcimento do imposto retido por substância tributária nos termos da Portaria CAT 42 de 2018. Conselheiros, o que nós queremos chamar especial atenção nesse julgamento é que no presente caso, os protocolos e requerimentos eles foram apresentados antes do prazo decadencial pela empresa TVH. Contudo, em razão de umas inconsistências meramente formais, esses protocolos foram sumariamente recusados, porém, pela Cefaz, né? Porém, após o prazo decadencial. E após a recusa dos primeiros protocolos, eles foram encerrados no sistema, sendo, portanto, necessário que a TVH realizasse a abertura de novos pedidos, esses sim foram deferidos após o prazo decadencial. Entretanto, conselheiros, o que a gente queria deixar bem destacado aqui é que essa recusa inicial ela não poderia prejudicar a TVH, visto que se fosse adotado um procedimento mais sério ou eficiente, ou ao menos que a TVH tivesse sido intimada para regularizar a situação dos primeiros protocolos que foram realizados antes do prazo decadencial, ela teria regularizado. E conforme determina também, inclusive, o artigo 9º da Portaria CAT 42, que ele determina que o contribuinte seja intimado para regularizar eventuais inconsistências. Então, uma pergunta que a gente faz assim, teoricamente, se a Fazenda ela demorasse um prazo de 6 anos, por exemplo, para analisar um pedido de ressarcimento, e depois ela não acolhesse esse pedido, o direito do contribuinte seria fulminado pela decadência? A gente acredita que não, em razão, inclusive, do princípio da razoabilidade no artigo 8º da Lei Complementar 939. E ainda, conselheiros, além dessa questão da decadência, é importante destacar que esse ressarcimento ele não ensejou qualquer prejuízo ao Estado, uma vez que no período de setembro de 2020 e novembro de 2020, a empresa ela tinha saldo credor
Ou seja, nós estamos falando apenas de creditamento indevido e não de ausência de recolhimento de imposto. Tanto é verdade que o auto de infração ele foi lavrado sem sequer ter cobrança de juros de mora. Então, o que a gente quer deixar claro assim, caso a infração seja mantida, que a gente não acredita, a multa ela deve ser pelo menos relevada. Por quê? Porque ela está em razão do direito que a empresa tem, conforme determina o artigo 92 da lei do ICMS e o 527-A do regulamento. Por quê? Não houve falta de recolhimento do imposto, tanto é assim que trata-se apenas de creditamento indevido e não tem nem incidência de juros moratórios. Não teve nenhum indício de dolo, fraude, simulação. Inclusive, os pedidos de ressarcimento foram acolhidos, só que em decorrência depois do prazo decadencial. E a empresa ela não é reincidente em ausência de recolhimento de imposto. Tanto assim que é verdade que no estado de São Paulo, o único auto de infração em face da TVH é esse. Então, considero sendo bem breve para até priorizar o trabalho de vocês, a gente reitera todos os nossos termos do recurso ordinário para que o auto de infração seja cancelado e seja focado especialmente nessas questões. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Senhor relator, algum questionamento à patrona? Nenhum, presidente. Muito obrigado. Doutor Matheus Pinotti, algum questionamento à patrona? Não, presidente. Não deu para ouvir. O microfone está baixo, hein? Sim, desculpe. Não, presidente, obrigado. Ok, muito obrigado. Doutor Amaro, algum questionamento? Também não. Também não. Doutor Paulo, algum questionamento à patrona? Tem um questionamento, presidente. Muito obrigado a todos. O doutor Alexandre antecipou o voto para os membros da Câmara. Isso, eu queria comentar, desculpa, não, presidente, te interromper. O doutor Alexandre já adiantou o voto e eu tô propenso a pedir vista para analisar melhor a questão da alegação de nulidade e do artigo 20 do artigo 22 das disposições transitórias da portaria 48, desculpa. 42. 42, desculpa. E a CAT 42, 2018. Então eu estou propenso a pedir vista para analisar isso. Doutor Alexandre, o senhor já inseriu o voto, certo? Doutor Paulo, pode pedir vista. Vai sair em vista, o senhor consegue devolver a semana que vem? Acho que sim. Perfeito. Presidente, eu vou... Semana que vem eu não tenho certeza, porque como a gente vai ser muito... Vai estar bem... Eu pediria uma semana, não semana que vem a outra, para conseguir fazer com um pouco mais de atenção o voto. Porque não acatando a nulidade, eu vou ter que passar para análise do mérito e eu não vi se o processo tem alguma coisa... Já solicitei. Vista concedida. Muito bem, doutora Juliana. Então, só em vista do doutor Paulo, ok? Então, possivelmente na sessão do dia 9, né? Possivelmente. Isso. Tá. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia, doutora. Próximo processo, doutor Viliano está aí, é Alma Motor, eu sou o relator. Bom, no caso, são 3 acusações de falta de pagamento do imposto, em relação à saída de veículos aos olhos do fisco, transformados pela autuada
caso em que a suspensão tributária não prevalece, o contribuinte entende que não houve transformação, vai ser algo como uma adequação de veículos apenas, e se insurge contra a atuação dos 3 itens. Doutor Vilhena, fique à vontade. Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos demais jogadores, juízes. Esse caso é idêntico ao que eu argumentei a semana passada. A única diferença é com relação à alíquota. Nesse caso em específico de hoje, o fiscal aplicou corretamente a alíquota de 12%, enquanto no processo anterior ele aplicou a alíquota de 18%, erroneamente, no lançamento. Até porque o regulamento prevê, no inciso 9 do artigo 54, que especificamente para esses veículos comercializados, a alíquota é de 12%. Havendo uma variação do período de 15 de 1 de 2021 a 14 de 1 de 2023, com um complemento de 1,3. Então, há uma diferença aí de alíquota do lançamento da semana passada para essa semana. Os concessionários são os mesmos, os dois são revendedores da marca Peugeot e Citroën. E o NCM dos produtos também são os mesmos. Então, não tem diferença um para o outro. O que acontece? Eu estava examinando a questão, analisando juntamente com a portaria Denatran 58/2017, que ela diz o seguinte, a portaria. Ela diz que há uma transformação no veículo quando você muda a sua funcionalidade. Por exemplo, você altera uma porta, você altera uma janela, muda um chassi, né? Muda uma barra dentro do veículo. Não foi o que aconteceu nesses casos. Então, por exemplo, no caso das ambulâncias, eles fez adaptação para que o órgão público que adquirisse o veículo adaptasse a ambulância. Ele não tem capacidade de colocar aqueles equipamentos de UTI dentro de uma ambulância. Ele simplesmente fez adaptação. Como que é essa adaptação? São ajustes no veículo. Isso não é uma transformação ao veículo, né? Bom, ainda que não fosse esse o entendimento de que houvesse transformação, o que eu acho, assim, que é uma questão até imoral que o Estado está fazendo, o contribuinte pagou o imposto antecipadamente. O imposto foi pago. E ele está sendo acusado de não ter pago o imposto na saída. Veja, é uma coisa assim tão absurda, a meu ver. Por quê? Se o imposto foi pago antecipadamente, a própria legislação prevê nessa situação qual o dispositivo a ser aplicado. Ele poderia muito bem, a fiscalização, aplicar o complemento. E o contribuinte fez isso em folhas 4.074, demonstrando qual que é a diferença do imposto. Lá ele demonstra o valor. Os valores são irrisórios perto do valor que está se cobrando. Está se aplicando multa e juros sobre o valor do imposto que ele já pagou. Então, assim, se o contribuinte errou aos olhos do fisco, no sentido de que o fisco entende que houve uma transformação do veículo, que deveria ter sido feito a reescrituração dessas operações, ainda assim, haveria que levar em consideração o imposto pago. O artigo 20 da Lei de Introdução ao Código Civil diz o seguinte, ele diz que, na esfera administrativa, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem se observar as consequências práticas da decisão. Quer dizer o seguinte, o contribuinte pagou o imposto antecipadamente, o Estado recebeu antes das operações. Aliás, recebeu uma base de cálculo maior do que a devida. Se a gente pegar lá a folha 4.074 do lançamento, que ele juntou como prova, a diferença de imposto está dando aqui, né, sobre essas operações, está dando aqui o valor irrisório em comparação ao que está sendo cobrado. Está dando um valor de R$349 mil a recolher e um saldo a recolher de 18.922 sobre essas operações. Então, assim, o Estado vai lá, diz que ele não pagou o ICMS, aplica uma multa sobre ele, um juro sobre ele, é uma coisa absurda. Isso aqui é um tipo de caso, ao meu ver, de sucumbência do Estado, caso vá para o judiciário. Todos esses casos que o imposto são pagos, os juízes têm levado em consideração. O Estado não pode querer receber 2 vezes. Alegar o dispositivo do regulamento de que ele teria direito a fazer reincorporação do crédito com base no artigo 272 do regulamento é querer penalizar ainda mais o contribuinte. O contribuinte teria que gerar um arquivo específico da portaria CAT, estabelecendo esse crédito que foi pago da operação própria mais ST, porque ele tem direito à operação própria mais ST.
Essas operações que ele vai sair, não sabe quando ele vai receber esse crédito também? Seria assim, penalizar ainda mais o contribuinte. Então, o que eu acho assim? Eu acho, olha, de fato houve uma infração à legislação. Se o fisco entender que há uma transformação nesses veículos, houve. Agora, penalizar o contribuinte do imposto que já foi pago, ainda aplicar multa e juros sobre ele, cobra-se a diferença, né? O contribuinte pagou o imposto, é a montadora que pagou, não há discussão sobre isso. A própria fiscalização reconhece isso. Qual que é o prejuízo do Estado nesse caso? A diferença do imposto, o complemento. Mas não o imposto já pago, né? Vai se cobrar 2 vezes sobre para depois ele pedir de volta o que ele recebeu. Que formalismo excessivo é esse a penalizar o contribuinte? Eu acho um absurdo isso. Isso é uma coisa até imoral para o Estado, né? Que ele recebeu o imposto, já foi pago, e aplicar multa sobre o imposto que ele já pagou. Então, assim, se entender que não houve transformação, se entender que houve a transformação do veículo, que as operações eram de industrialização por conta e ordem, por encomenda, o que seja, que pelo menos deduza o imposto pago, né? Que volte o processo à fiscalização para deduzir o imposto pago sobre as operações e cobrar sobre a diferença. Mas não aplicar multa e juros sobre o imposto que já foi pago, né? Não se trata aqui no pagamento a terceiro, um pagamento errado. Quem recebeu foi o Estado, né? Então, eu acho que tinha que aí prevalecer o entendimento de que analisar de fato qual que é o dano que o Estado teve, qual o prejuízo que o Estado teve, e não se apegar ao formalismo da legislação para querer cobrar um imposto sobre as operações para depois o contribuinte receber o que ele teria direito a receber, que ele vai pagar tudo que ele pagou antes com multa, com juros, para depois receber o que ele teria direito, junto à montadora, e olhe lá se a montadora quiser pegar, né? Ele pode ficar com um mico na mão. Inúmeros são os contribuintes hoje que fazem processo de ressarcimento, demoram anos para o Estado liberar, e depois a montadora não quer o crédito. E quando quer um deságio ainda. Então, é prejuízo para o contribuinte. O imposto foi pago. Bom, esse é meu inconformismo, minhas razões, não só como advogado, mas como alegando como contribuinte também. Se você pagou o imposto, você vai cobrar multa e juros sobre o imposto que já pago? Cobra sobre a diferença, aplica a legislação sobre a diferença, né? Mas falar que ele está em mora com o imposto, eu acho incoerente isso. Bom, são essas razões, senhor presidente, demais jogadores. Obrigado. Muito obrigado, doutor Vilhena. Eu não tenho questionamentos. Representação fiscal, algum questionamento à patrona? Não, presidente. Muito obrigado, doutor Pinotti. Doutor Amaro, algum questionamento ao patrono? Não. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo? Nenhum questionamento, presidente. Perfeito, muito obrigado. Doutor Vilhena, hoje eu só quis ouvir a sustentação oral, bem parecida com a da semana passada, nas questões de fundo, só varia mesmo a questão das alíquotas, né? Que o senhor parece ser um caso diferente, lá exige 18%, aqui 12%, 13,3% e 4% nas esteiras estaduais. Eu vou retirar de pauta, eu vou repautar para a próxima sessão. Tudo bem? Aí eu já trago o voto também pronto. Está ótimo, presidente. Perfeito, muito obrigado. Obrigado a vocês, bom dia para todos e boa semana. Tenha um bom dia. Só um minuto, senhores. Sobre o próximo processo, vamos lá. Omar Aissam Meirelli, doutor Paulo Maceta. Segundo só, presidente. Uhum. Só para relembrar, esse voto ele veio 2 sessões atrás e a representação fiscal fez considerações que eu tirei de pauta para rever.
Então, eu vou passar para o meu voto. Não lembro se eu coloquei a última versão. Deixa eu subir a última versão no empate. Registrei meu voto. Eu vou lá no meu voto, começo no item 16. Inicio meu voto pelo recurso de ofício. A decisão de primeira instância afastou a solidariedade do senhor Eni Castelo Branco Aessame para fatos anteriores a 9 de fevereiro. Fato é que a autuada possuía somente um sócio, o senhor Omar Aessame, que faleceu em 9 de fevereiro, conforme certidão de óbito. Ainda o senhor Eni apresenta declaração em que assume ter dado a continuidade às operações da empresa e emitido documentos fiscais após o falecimento de seu pai. A capitulação da solidariedade foi a linha A, inciso 11 do artigo 12 do RICMES. No presente caso, é claro que o senhor Eni atuou como administrador de fato com infringência do contrato social a partir de 9 de fevereiro, pois tal fato é o declarado pelo próprio senhor Eni. Há nos autos documentos que comprovam que o senhor Omar atuava na empresa até a data muito próxima a seu óbito, como os documentos de folhas 328 e 329. Não há provas nos autos que o senhor Eni tenha atuado na empresa em data anterior a 9 de fevereiro. Assim, sem provas, note-se falar de solidariedade do senhor Eni para fatos anteriores a 9 de fevereiro pela linha A, inciso 11 do artigo 12 do RICMES. A representação fiscal alega ainda que a responsabilidade tributária do senhor Eni decorreria do artigo 132 do CTN. Aqui eu vou ler ele para continuar o meu voto. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação e incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionados, transformados ou incorporados. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado ou da exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sobre a mesma ou outra razão social ou sobre fim individual. Encontro óbice para a aplicação de tal entendimento por dois motivos. O primeiro é que o parágrafo único indica que ela é aplicável em caso de extinção de pessoas jurídicas de direito privado. Porém, no presente caso, não há extinção da pessoa jurídica que se encontra ativa frente à Receita Federal, como foi comprovado por este relator, através de consulta ao site da Receita Federal na data de 12 de março desse ano, do presente ano. O segundo motivo é que o artigo 132 do CTN trata de responsabilidade tributária, mas não de solidariedade. Assim, mesmo que se entenda que a responsabilidade tributária seria do espólio, esse não se confunde com a pessoa física de um herdeiro e nem seria solidária a responsabilidade. Por mais que o artigo 1797 do Código Civil possa indicar que um herdeiro seria o responsável pela administração dos bens do espólio até a administração da herança, esse herdeiro não pode ser responsável solidário pelos débitos tributários da pessoa jurídica, salvo em caso de desconstituição da pessoa jurídica, o que não ocorre no presente caso. Dessa forma, o recurso de ofício não deve ser provido. Passo a análise do recurso ordinário, que eu vou ser bem breve. A autuada apresentou uma única peça nominada contra-razões do recurso de ofício, que ela foi admitida tanto como contra-razões como recurso ordinário. Mas na parte de recurso ordinário, ela só trata da confiscatoriedade da multa, que eu estou negando provimento a essa alegação, porque a multa é baseada em norma válida, vigente e eficaz. Dessa forma, eu estou negando o provimento ao recurso ordinário. É assim que eu voto, presidente. Eu ia pedir se podia liberar, que eu fiz duas correçõezinhas aqui de digitação para eu ajustar no meu voto. Habilitada a edição. Em discussão. Doutor Matheus Finotti. Nenhum comentário, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Amara.
Acompanho. Doutor Alexandre? Acompanho o voto, presidente. Ok, muito obrigado, doutora Mara. Doutor Alexandre, também vou acompanhar o voto do relator. Um segundo só, que eu esqueci de ajustar em mim, tá? Mas já Ok. está feita aqui a sua coisa. Só avisa quando terminar, que às vezes demora um pouquinho aqui para chegar. Já registrei, presidente. Muito bem. Quórum? Em votação? Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo é Raminelli, Pet Food Rações, relator Dr. Paulo Maceta, da doutora Mara Caramico. Dr. Paulo? Está no mudo, Mara. Mara, microfone. Eu ia pedir só para fazer um ajuste, já está aberto aqui, né? Tá. Deixa eu ver já. Tá. Só vou fazer um ajuste e registrar o voto. Perfeito. Dr. Paulo? Olha, meu voto, presidente, ele tem algumas alegações de nulidade que eu analiso, mas a doutora Mara já adiantou o voto, ela não vai passar por essa parte, então eu vou passar sobre isso. Um segundo só. E eu passo ao mérito aqui, né? Os itens 1 e 2 tratam de infrações relativas a mesmas operações calculadas por levantamento fiscal. Doutor Paulo, Eu, com sua licença, se o senhor quiser fazer um resumo, o voto que a doutora nos adiantou, ela vai votar pela conversão em diligência, certo, doutora Mara? Certo. O doutor Alexandre, já antecipando, doutor Paulo, só um segundinho. Doutor Alexandre, o senhor vai acompanhar a doutora Mara, o doutor Paulo? Vou acompanhar a doutora Mara. Pela diligência? Pela diligência. Doutor Paulo, eu também eu entendo a diligência da doutora Mara pertinente. Então, vou fazer um resumo do seu voto, porque e a gente já parte para a votação, e, eventualmente, quando voltar a diligência, etc. e tal, a gente se aprofunda quanto ao voto em si. Ok? Não, perfeito. Eu já ia fazer um resumo mesmo, só estava passando aqui no meu voto para ver se eu não estava esquecendo nada. Mas foi por levantamento fiscal, porque foi apreendido no computador uma planilha contendo um acompanhamento de produção de um computador no interior do autódromo, mas era pessoal de um funcionário. E o fisco se baseou nessa planilha para fazer o levantamento fiscal. Foram apresentados meu Deus, eu fugi o termo. Foram apresentados relatórios de peritos indicando a produtividade da empresa, que eu entendo que não ajudam o contribuinte. A doutora Mara questiona esses laudos e quer um aprofundamento neles, pelo que eu entendi. Eu acho que é essa a discussão. Eu entendo que esses laudos já seriam suficientes para a gente votar, mas entendo a doutora Mara pedir um melhor detalhamento deles. Perfeito. Doutora Mara, vamos lá? Eu vou ler só
o resumo, tá certo? Só um minuto. Doutor Matheus Pinotti, o senhor não recebeu o voto da doutora Mara nem do doutor Paulo, né? Eu tive acesso, sim, presidente. Ok, ler. então. Ok, muito obrigado. Vamos lá, doutora Mara. Então, deixa eu só... eu só vou ler a parte da diligência, tá? Que, na verdade, o que eu estou querendo? Eu estou querendo só um esclarecimento e um trabalho do fiscal também. Então, adotando o laudo que possui a maior produtividade por equipamento, maior que a do laudo 3, se de fato a capacidade do silo é a limitadora da produção, porque embora os outros equipamentos possam produzir de forma independente, ele não teria capacidade de armazenamento maior do que a de 2 toneladas a cada 15 minutos, o que significa 8 toneladas por hora ou 3.200 toneladas por mês. Numa conta simples, 8 toneladas vezes 20 dias por mês, 3.200 toneladas por mês, que multiplicado por 12 meses equivaleria a 38.400 horas por ano. Desculpa, aqui é toneladas, preciso... Peraí. 38, desculpa, preciso corrigir só um negócio aqui, porque não é tonelada, não é horas, é tonelada. Então, considerando que o laudo não está claro sobre se o silo trabalha 20 ou 24 horas por dia e por quantos dias da semana, voto pela conversão do julgamento em diligência para que, inicialmente, o recorrente apresente esclarecimentos relativos ao laudo 2 da seguinte forma. O recorrente deverá juntar aos autos a lista de funcionários que dispunha nos anos de 2018, 19 e 20, juntando a raiz da empresa para comprovar os números efetivos, discriminando quantos funcionários e quais eram da produção. Diante dessa informação, a perita que subscreveu o laudo 2 deverá informar se esse número de funcionários está compatível com a produtividade por ela calculada e informada em seu laudo para o ano de 2022, e se não, qual seria ela. A referida perita deverá esclarecer também se o silo da empresa é, de fato, o limitador da capacidade produtiva, confirmando se é esse equipamento que define, de fato, o limite de produção da empresa. Neste caso, deverá informar qual a capacidade efetiva de produção desse equipamento, demonstrando quantas horas, de fato, ele opera por dia. Acho que frisou. Travou. Alô? Voltou? Doutora Mara, eu acho que sim, voltou. Eu acho que travou e a gente perdeu alguma parte aí. Tá. Até onde vocês escutaram? Vocês lembram? Então, peraí. Basicamente, eu estou falando para o recorrente juntar as RAIs para o número de funcionários, a perita esclarecer efetivamente qual a capacidade do silo, fazer os cálculos de produtividade efetiva, e depois dessa diligência, o fiscal deverá, para que não haja nova necessidade de diligência, caso se entenda que essa informação é relevante, então, efetuar o cálculo de qual seria a real receita omitida, se levado em conta a capacidade total de produção apurada no laudo complementar a ser apresentado pelo recorrente, para o caso dessa Câmara, decidir que o laudo deva ser acatado. E também o fiscal deverá apurar os valores possivelmente omitidos, levando em consideração o total das vendas oficiais declaradas em toneladas, deduzindo deste o valor teto máximo de produção que foi identificado pela perita, encontrando assim a diferença de produção que poderia ter sido omitida, embasada nos documentos e parâmetros e documentos solicitados, calculando o montante que seria devido, neste caso, pelo autuado. Após a manifestação fiscal, poderá o recorrente se manifestar novamente sobre os cálculos a serem produzidos e apresentados pelo fiscal, para só após a representação fiscal também ter a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados. Após a devida conclusão da diligência, os autos deverão retornar para julgamento. É como voto. Ok, a senhora vai fazer edição, né, doutora Mara? Só vou fazer um pequeno ajuste, que eu fiz menção a horas e, na verdade, a toneladas. Só um minutinho.
Eu vou pedir para todos que mantenham o WhatsApp ligado. Presidente e doutora Mara, eu tenho um ponto Essa quanto a luzinha essa... aí amarela, eu nunca sei como apagá-la, viu? Ah, não, eu abaixo. Vamos lá. Eu tenho só um ponto quanto a essa diligência. São algumas coisas. Primeiro que a gente está pedindo para a perita fazer, a perita contratada pela autuada, né? Uhum. Eu não sei se a gente tem que nominar que é essa perita ou se é qualquer perito que a autuada quiser, né? Porque se ela, não sei se essa perita Que, na verdade, ainda atua ou não, mas vamos dizer assim, pode ser, vamos pôr, eu posso até pôr, preferencialmente pela perita que realizou o laudo, tá certo? não, só falando porque assim, se a autuada falar, essa perita não atua mais, a gente pode não ter o cumprimento da diligência e ter um entrave aí no processo, né? Eu acho que a Mara, gente pode. sugestão, Ah, em vez de falar perita, a gente fala assim, para quem inova a perícia, e aí fica a cargo da contribuinte, quem que vai usar, se é a mesma perita ou qualquer outra. é que como existem laudos diversos, por isso que eu pus a perita. Eu posso, assim, diante dessa informação, a perita que subscreveu o laudo 2, ou eventual perito, Substituto. ou em sua substituição, tá certo? Uhum. Mas outra coisa que me vem, assim, a gente está pedindo o RAIS da empresa dos anos para ver se tem funcionários, né? Mas eu acho que é importante a autuada também apresentar a comprovação de quanto tempo trabalha. Então, assim, a gente normalmente fala que o equipamento opera 20, não 24 horas, porque você tem paradas para manutenção, normalmente manutenção, né? Então, assim, ele tem os relatórios de manutenção desse equipamento para comprovar quanto tempo esse equipamento ficou parado, ou Mas eu talvez acho pedir que para aí ele outras comprovações, porque senão fica o dito pelo não dito, né? Ele vai falar, eu não parava é 8 que horas por dia para é, manutenção. Então, comprova isso, né? Você na tem nota. verdade, se a gente fosse levar isso em consideração, a gente também deveria falar quantas horas cada funcionário, como é que fala, saiu, quem ficou de férias, entendeu? Então, começa a complicar muito a prova. O que eu quero com isso? Eu não consigo imaginar uma produtividade 24 horas por dia. Eu acho que isso é impossível. Qualquer empresa, e o cálculo de 4 horas é em função, vamos dizer assim, meio que de genérico, né, da necessidade do equipamento de ter manutenção e etc. Então, eu não acho que a gente devesse descer a esse detalhe, porque também a produtividade, aquela planilha que foi pega, ela é uma planilha que é um indício, né? Não é uma prova tão concludente do que efetivamente estaria se produzindo, até porque é de um tipo de ração só, se não me engano, entendeu? Então, eu deixaria a coisa um pouco mais genérica. Quanto à RAIS, trazer a RAIS para comprovar os números efetivos, e a RAIS já comprova que a pessoa é funcionária. Se você é mais para comprovar se não houve uma mudança de capacidade funcional, entendeu? Se não houve aumento, para a gente poder comparar laudos, porque o laudo dela é de 2022, tá? Para a gente ter algum tipo de comparabilidade de 2018 para 2020. O que poderia se fazer é dizer o seguinte: se os equipamentos presentes em 2018, 19 e 20 são os mesmos de 2022. Isso poderia ser feito. Acho que seria um pouco mais, vamos dizer assim, mais coerente, tá? Mas aí, se a gente está querendo comparar a quantidade de funcionários do 18, 19, 20 com 22, a gente precisaria pedir a RAIS de 22 também, né?
Porque Bem, senão, posso juntar. porque senão ele fala, vou falar aqui, tem 10 funcionários esses 3 anos. O laudo foi feito em 22 e se continua com 10 ou se teve mais ou menos, né? Senão fica uma informação que a gente vai ter que tentar calcular. Tá bom. Eu pus 2022, pronto. Tá. Doutora Mara, a senhora vai fazer as correções? Já estou fazendo. Que mais que a gente quer que coloque os equipamentos? Ou não precisa? E, Mara, eu acho que a gente vai. Eu acho que seria importante ela apresentar provas de por que funciona 20 horas, se é uma parada de manutenção, se é por horário de almoço, porque Não, na verdade, o que ela está adotando é o manual do fornecedor, tá? Uhum. E aí, o que acontece? Eu estou pedindo para juntar os manuais. Que isso foi o que o fiscal alegou que estava faltando, que ela não tinha juntado, tá? Então, eu estou pedindo para juntar. Porque como também são documentos antigos, são documentos que, eventualmente, em 2018, por exemplo, ele não precisaria nem ter mais, entendeu? Uhum. Então, não quero entrar nessa discussão. Ótimo. Presidente, posso fazer um comentário? Por favor. Não, eu só queria falar que a respeito do relatório apreendido, né? Ele está a partir de folhas 3.984 e ele é bem detalhado por tipo de mercadoria. Só queria fazer essa pontuação. Uhum. Perfeito. Bom, eu já corrigi lá o negócio da RAIS. Vamos deixar assim? Doutora Mara, só um detalhe. Como isso está gravado, o auto foi feito em 2022. Portanto, Isso. na época da lavratura do auto, o contribuinte tinha sim que ter os documentos de 2018. Certo? Ele tem que guardar 5 anos os documentos, desde que não esteja sendo contestado, no caso, pelo auto de infração. Então, portanto, o contribuinte tinha seu dever de mantê-los. Tá. Enquanto durar a discussão do auto. Tá. Só para ficar registrado na live isso. Tá E bom. as alterações você já vai fazendo? Eu estou fazendo já. Já fiz aqui aquelas que eu entendi. Vou pedir já pedi a RAIS de 22. Vou pedir a todos que acessem o WhatsApp. Todos. Já fiz a alteração das 24 horas lá para as 20, que eu tinha feito um errinho aqui. Eu pus assim: recorrente deverá juntar aos autos a lista de funcionários que dispunham nos anos de 2018, 19, 20 e 22, juntando a RAIS da empresa para comprovar os números efetivos, discriminando quantos funcionários e quais eram da produção. Diante dessa informação, a perita que subscreveu ou eventual perito que seja eleito em sua substituição deverá informar se esse número de funcionários está compatível com a produtividade por ela calculada, informada em seu laudo para o ano de 22, e se não, qual seria ela? A referida perita ou quem a substituir deverá esclarecer também se o silo da empresa é, de fato, limitador da capacidade produtiva, confirmando se esse é o equipamento que define, de fato, o limite de produção da empresa. Neste caso, deverá informar qual a capacidade efetiva de produção desses equipamentos, demonstrando quantas horas, de fato, ele opera por dia e quantos dias da semana, mês e ano. Com base nessa informação, a perita ou quem de direito deverá especificar qual a capacidade efetiva da empresa produzir durante o ano, levando em conta a produção de cada ano, que foi declarada pela empresa através das notas fiscais emitidas. A perita
o perito eleito deverá especificar quais as quantidades suplementares em toneladas que a empresa ainda teria condições de produzir em função da capacidade técnica de seus equipamentos e do limitador de produção. Deverá também juntar manuais de fornecedores das máquinas, onde a informação de produção foi retirada, indicando a capacidade para cada um dos equipamentos. E eu posso pôr aqui assim, manutenção, como é que chama quando a gente fala, não é desejada? Preventiva? Como é que é? Tem a manutenção preventiva e a corretiva, né? E manutenção, mas é aquela indicadas pelo fabricante. Tá. Recomendadas, talvez. Recomendadas, Pronto. Após a resposta da diligência, o fiscal atuante, aí continua, tá? É isso. Deixa eu ver se tá. Mas tá estranho aqui, porque houve um problema. Tem um problema aqui com o voto. De repente, sumiu o... Deixa eu ver. O A e o B. Doutora Mara, vamos dar uns 5, 10 minutinhos para a senhora fazer as alterações. Eu pedi para eu já suspender a Deixa eu live. só... A senhora faz as alterações, ok? Tá, beleza. Fica melhor porque consegue analisar melhor. Tá. Wilson, vamos suspender a sessão por 5 minutos? Ok, presidente. Muito obrigado. Tá pronto, Belmar.
Meu microfone não estava... Tinha desaparecido, né? Vamos aguardar o retorno de todos. A doutora Mara está tirando fotos. Estou tirando foto para falar como ficou, porque eu tenho para ver se tá correto aqui. Não me parece razoável que a produção da autuada pudesse ocorrer 365 dias por ano para 20 horas por dia, especialmente porque o período mencionado inclui anos em que as empresas, de modo geral, foram atingidas pelas ordens de isolamento social em virtude da pandemia. Eu só estou tirando pandemia aqui, que é com letra maiúscula. Era só isso. Tá certo? Muito bem. Bom, podemos encerrar o assunto? Doutor Paulo, eu vou acompanhar o voto da doutora Mara. Acho importante melhorar essa prova aí, porque eu também tenho dificuldade de entender que uma empresa funcionava ininterrupta por 365 dias por ano, como parece que foram os cálculos fiscais. Então, acho que a gente pode aprimorar isso para ver, talvez, as provas, a diligência encaminhada como a doutora Mara encaminha, talvez traga alguma luz para a gente. Ok? Só para... Eu vou manter meu voto. Uhum. Aqui, eu queria só deixar claro o meu entendimento, porque o fiscal, não é o fiscal que fala que a empresa opera 365 dias por ano ininterruptamente. A própria autuada informa que ela trabalha em 3 turnos, né? 3 turnos a gente entende que são 24 horas. Então, a parada dos equipamentos, ela é por manutenção, por alguma coisa, porque você está falando que você trabalha em 3 turnos. Diversas empresas, indústrias, trabalham 365 dias por ano, sim. Óbvio, você tem uma parada para manutenção, você pode ter férias coletivas, alguma coisa do tipo. Por isso que você coloca um fator aí não considera 24 horas por dia, considera 20. No meu voto também eu falo que o valor que o fiscal indica que na planilha apreendida, né, na verdade, esse valor não saiu da cabeça do fiscal, mas sim da planilha, e mais do que isso, né, é de 25, desculpa, a produtividade do considerado 24 horas 365, a planilha apreendida representaria uma operação em 75%, né, ou seja, você pararia um dia a cada 4, né? E daria para produzir o que está indicado na planilha apreendida. Então, a gente não está falando de operar 24 horas, 365 dias. A gente está falando até operar menos do que 20 horas por dia, né? Se a gente for pegar aqui 24 vezes 75%, seria trabalhar 18 horas por dia. E como a própria autuada fala que ela opera em 3 turnos, seria totalmente razoável. Mas a eu minha única... entendo o ponto da doutora Mara, eu só acho que essas comprovações a autuada precisaria trazer na defesa, até no recurso ordinário, se alguma coisa foi inovada, né, no julgamento de defesa, alguma informação. Mas eu entendo, eu não tenho... É que, para mim, 3 turnos não quer dizer que ela trabalhe 24 horas. Primeiro, não quer dizer que ela trabalhe todos os dias da semana. Ela pode trabalhar 3 turnos, mas ela pode ser de segunda a sexta, de segunda a sábado, de segunda a domingo, se ela operasse efetivamente 24 horas ininterruptas,
mas você tem que lembrar também que existem horas, vamos dizer assim, intervalos de almoço dos funcionários, de janta, as 24 horas se alteram. Eu entendo que, de alguma forma, existe parada para manutenção, existe parada para limpeza de máquina, o próprio, quando você muda de um produto para o outro, você precisa limpar a máquina. Doutora Mara, me permite a interrupção. Tudo isso já é discussão da própria candidatura da prova. Tá, Por enquanto, a gente não está fazendo Perfeito. isso. Eu só queria fazer uma observação, doutor Paulo. A prova das partes, elas devem ser trazidas, a legislação exige, com o auto de infração às provas fiscais e com a defesa às provas da autuada. Entretanto, o tribunal ele pode pedir para complementar. Eu sempre chamo da prova do juiz. E a gente só consegue pedir para melhorar, complementar aquela prova, etc. e tal, não é fazer nova prova, mas é complementar a mesma prova que já foi feita quando chega para a gente. Por isso que as diligências que os tribunais, em geral, eles fazem nesse sentido. A partir das provas já vindas na oportunidade para tanto, né? O tribunal, em segunda instância, o tribunal não tem como pedir prova antes, né? Ou para melhorar. Não, pelo amor de Deus. Desculpa, eu devo ter me expressado errado, Belmar. Eu acho que eu entendo perfeitamente cabível a diligência, é legal, não estou questionando isso. Eu estou só falando que eu acho que a autuada poderia ter trazido essas informações, mas se a gente entende que faz sentido isso para essas novas informações para a gente firmar nosso convencimento, a gente tem que pedir sim, pelo amor de Deus. Não é esse o questionamento que eu quero fazer. Perfeito, doutor Paulo. Doutor Matheus, alguma consideração a mais? Não, presidente, era só aquilo mesmo. Muito obrigado. Podemos encerrar, doutor Paulo, doutora Mara, doutor Alexandre? Perfeito? Sim. Então, vamos lá. Encerrando debates. Quórum. Confirmar meu voto, presidente? Só Em vista, não. Só um minutinho. Em votação, vamos ver aqui. Não vai ser necessário, não, doutor Paulo. Não, sem problema. É só por... Perfeito. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Encerrado. Com isso, concluímos a nossa pauta e vamos encerrar a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 26 de março de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Doutor Jailson, podemos encerrar a live?